Olá, você está conosco em mais uma edição da segunda temporada do podcast Legislativo Educa, uma parceria entre o movimento Voto Consciente e a ABEL, a Associação Brasileira de Escolas do Legislativo e de Contas. Semanalmente, Humberto Dantas e Roberto Lamari trazem uma conversa muito especial com pessoas envolvidas em ações de educação para a democracia em centenas de escolas do Legislativo e de tribunais de contas espalhadas por todo o Brasil. É isso mesmo, pessoal. Os legislativos têm escolas e elas reforçam a democracia. Antes de iniciar, eu lembro sempre vocês que os nossos programas são gravados e vão ao ar nos canais da Abel e do Legis Tracinho Ativo no YouTube, bem como no Spotify, pelo Legis Tracinho Ativo Movimento Voto Consciente. Além disso, estamos em 89,5 FM, a Rádio Assembleia Legislativa do Mato Grosso. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Roberto Lamari, tá bem, querido? Tudo jóia? Diga lá, conte as novidades e me diga quem você nos trouxe. Pois é, tudo bem, graças a Deus, tudo ótimo. Mais uma semana aqui nesse podcast, né? Gravado antes do carnaval, mas às Antes, portas da Folia de Momo, já estamos já vestidos de verde, né? né? Palmeirenses para as Folias de Novo, mas trouxemos, olha, fomos para o Planalto Central. Olha que legal. Nós vamos hoje receber aqui nada mais, nada menos do que o Nilo Chique. Bairros, que é coordenador geral do ILB, que é o Instituto Legislativo Brasileiro do Senado Federal. Tudo bem, Nilo? Tudo bem, Roberto? Tudo bem, Humberto? Saúdo vocês aqui e lembrando também que Brasília tem carnaval também, viu? Então aqui Ah, não. não tem. Não é Brasília, possível. por mais que não se acredite, Sério? Brasília tem. Os blocos de rua são realmente muito interessantes. Que Sério, olha legal, ó, só. que Não show, que sabia disso, não. chique, chique, olha só. Pô, Um, um, bacana, de- hein? um deles, histórico, se chama Sovaco da Asa, em referência às asas, né, que Brasília tem. Sim, Muito. é interessante. Sovacos da asa. Isso é legal, hein, Lamar? Bacana, bacana, bacana. Sabe que tem um prato típico nordestino chamado sovaco de cobra que eu gosto muito de comer. Ó, esse é que É. eu nunca tinha ouvido falar. Carnezinha desfiadinha assim de bode com milhinho, com uma coisinha assim, é uma Boa. delícia. O tal do Eu sovaco de tenho, cobra. eu tenho que fazer que nem a Abel e estar presente em todos os estados do Brasil para Estamos, conhecer nós melhor estamos na essas. nossa parte Ana Maria Braga aqui. Ana Vamos ao Maria Braga. programa. Vamos, Vamos lá. espanta o louro. Espanta o louro e vamos ao programa. Nilo, conta um pouco pra gente o que é o ILB, porque as pessoas têm uma dimensão assim, os legislativos têm escolas. Nós temos um regime bicameral. Aí a Câmara dos Deputados tem o CEFOR, que é o Centro de Formação da Câmara, e o ILB seria a escola do Senado. Se eu errei, me corrija. Se eu não errei, mostra pra gente como é que é essa história. Perfeito, Humberto. Não, você não errou absolutamente. O CEFOR, de fato, né, é o Centro de Formação e Treinamento da Câmara dos Deputados, e o ILB é o Instituto Legislativo Brasileiro ligado, vinculado, né, ao Senado Federal. E muita gente pode até perguntar, né, mas por que que não fazem uma escola só? Mas a verdade é que também, nesse caso, nós temos regimentos internos diferentes, muitas das ações cotidianas de uma casa e de outra são diferentes, e a gente tem que lembrar que essas escolas do legislativo servem, num primeiro momento, ou principalmente, né, para fazer o treinamento de pessoal na Câmara, no Senado, numa Câmara Municipal, numa Assembleia, seja onde for, né? Então, por isso, cada casa tem a sua, mas nós cooperamos o tempo todo, isso é importante também dizer. Nós somos parceiros desde sempre do CEFOR, de forma que muitas vezes eles têm um curso, uma pós-graduação que oferecem, nós temos algumas vagas, né, oferecidas por eles, nós fazemos também a mesma coisa em relação aos nossos cursos de pós-graduação e outros treinamentos também que eventualmente a gente faça aqui no Senado. Você perguntou um pouco da história, rapidamente dá para dizer que o ILB ele vai completar 30 anos no ano que vem, 2027. Ele foi lançado, né, no início de 1997, e antes disso o Senado ele tinha um centro de treinamento, de formação, mas
ele funcionava inclusive em parceria com, no caso da pós-graduação, com universidades, outras universidades para poder fazer a emissão do diploma, e nós não tínhamos esse corpo e esse prédio e tudo que nós temos hoje em dia. Então, de fato, foi importante, né? É uma atribuição dada, né, pela Constituição de 88, e a gente, desde 97, tem então a escola firmada. E a gente teve a felicidade de, no ano passado, a gente passar pelo recredenciamento do MEC também, do Ministério da Educação, e estamos agora no aguardo, né, da publicação da nova nota de credenciamento do ILB, né, que nos possibilita aí a oferta de cursos de pós-graduação lato sensu pelos próximos 5 anos, né, até 2030. Legal. Claro, e além disso, né, Beto, além disso, nós temos, é só para lembrar que nós temos três braços, basicamente. Nós temos o braço do treinamento dos servidores do Senado e também de outros parceiros. Nós temos o segundo braço, que é a educação superior, no caso, com essa pós-graduação que oferecemos. E o terceiro braço, que é a nossa extensão. E o nosso trabalho de extensão, que geralmente é muito comemorado, inclusive pelo MEC, né, porque nós temos um trabalho que é voltado para as casas legislativas de todo o Brasil, fornecendo produtos para melhorar o desempenho das câmaras municipais e também treinamentos, capacitações que a gente oferece por meio de oficinas em todo o Brasil. Então, são os três braços do ILB. Muito legal. Evidentemente, eu quero falar muito sobre essa parte da extensão, né? Mas, antes aqui, eu queria fazer uma pergunta para você, que acontece muito, né? Até hoje o pessoal fala assim, o programa Interleges, o ILB barra Interleges. Eu queria que você esclarecesse esta dúvida por uma vez por todas, para todos que aí, muitas vezes falam, e aí o programa Interleges do Senado Federal. Como é que é isso? Pois é, o programa Interleges também vai completar 30 anos no ano que vem, né? Interessante, né? E a gente já prepara, já estou de antemão aqui dando essa informação para você, Lamar, e para você, Humberto, que a gente vai fazer aí uma comemoração muito especial, né? Que obviamente depois a gente informa em detalhes, mas a gente vai fazer uma comemoração que vai durar o ano todo, eu espero. E o que Que acontece? legal. O programa Interleges, ele nasceu em 97 e ele começou com uma parceria com o BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Naquele momento era preciso pensar, e a gente tem que se transportar para aquele ano e imaginar como é que era a tecnologia naquele ano, né? Então as casas legislativas não contavam com essa interatividade que nós temos hoje, muito menos esse Zoom, né, que nos permite fazer aí um podcast, né, e conversar a qualquer momento que a gente quiser. Então, naquele momento era importante que o Senado Federal, junto com o BID, destinasse aparelhos, mecanismos de teleconferência para assembleias, para câmaras municipais, e dali começasse o trabalho de integração. Vamos lembrar que o Interleges foi feito para integrar e modernizar as casas legislativas, né? Então, era uma forma de integrar por meio de videoconferências em que nós conversávamos com as casas legislativas. Esse trabalho, ele teve continuação. Nós fizemos, inclusive, um grupo de tecnologia em 2004, o GTEC, o Grupo Interleges de Tecnologia, que até hoje se reúne uma vez por ano, né, em Brasília, no encontro chamado IGTEC, e as coisas foram progredindo. Quando chegou no ano de 2013, nós tivemos a finalização dessa parceria com o BID. Inclusive porque o Interleges, o programa Interleges já estava, digamos assim, sedimentado, já estava na cultura do relacionamento do Senado com as câmaras municipais. O BID já tinha cumprido, né, o seu papel inicial, então em 2013 finalizou essa parceria. E a partir dali, o que aconteceu? O Senado não deixou desassistida essa quantidade enorme de casas legislativas no Brasil e adotou para si essa tarefa de continuar o programa Interleges. E nesse caso, em se tratando de um programa voltado à capacitação, nada mais natural que ele fosse incorporado no ILB, fosse incorporado pelo ILB, que é o Instituto Legislativo Brasileiro, de forma que, do ponto de vista administrativo, né, organizacional, o Interleges é uma das coordenações do ILB, motivo pelo qual ele faz o papel de extensão
que a escola do Senado proporciona. Essa é a história, assim, né, grosso modo. Sim, sim, sim. Então, o Interleges é um programa do ILB. Interleges não é uma Isso mesmo. organização autônoma, não é uma escola. É, Eu já ouvi até gente falar, o Congresso Nacional tem três escolas legislativas, o CEFOR, o ILB e o Interleges. Não, o Interleges é um programa do ILB, muito legal. Isso. Agora, Nilo, deixa eu te fazer uma pergunta em relação às questões, assim, a gente aprende na escola, né, ou deveria aprender, e conversa muito, as pessoas têm até, né, o senso comum tem uma certa dificuldade de entender a diferença do Senado e da Câmara, esse regime bicameral e tal. O CEFOR capacita em tese, né? Claro que tem coisas, como você bem observou, que podem ser feitas em comum, tal, mas em tese o CEFOR capacitaria os servidores da Câmara e o Interleges capacitaria os servidores do Senado. No caso, o ILB. Oh, olha lá, tá vendo? Eu também caio nas armadilhas. Isso. Excelente, excelente. Tá vendo? Olha lá. Pegadinha, pegadinha, olha só. É. O ILB faz essa capacitação dos servidores do Senado. Vamos fazer uma coisa bem grosso modo, assim, claro que podem haver interações. A Câmara, né, que a gente aprende na escola, representa a população dos estados. E o Senado representa os estados, na lógica legislativa federal. Existe alguma coisa que distingue o ILB do CEFOR no que diz respeito a essas atribuições mais basilares das casas legislativas? Quer dizer, o CEFOR faria alguma coisa, por exemplo, um programa de cidadania, e o ILB faria um programa mais assim para capacitação federativa ou para os entes federativos? Tem alguma coisa que respeite essa narrativa ou não? São escolas e elas têm os seus programas e isso não entra no jogo? Exatamente, as escolas são diferentes, mas elas respeitam não um plano pré-definido de para onde eu atuo e onde o outro ente, o outro parceiro atua. Na verdade, depende muito mais de uma organização interna e da forma como a escola da Câmara e do Senado foram concebidas, né? E o centro de treinamento da Câmara, que é um centro fabuloso, muito bem instalado, ele tem as suas atribuições, as suas linhas diretrizes, mas não tem a ver com essa separação que nós temos das duas casas do ponto de vista da sua finalidade, do ponto de vista legislativo. E é interessante que a Câmara oferece, nós não oferecemos, costumamos não oferecer os mesmos cursos ao mesmo tempo. Isso é uma coisa muito saudável, porque a gente, claro, tenta fazer com que, uma vez que a Câmara esteja oferecendo um curso, nós, eventualmente, levamos alunos nossos para participar e a Câmara faz a mesma coisa conosco, nos nossos cursos, de forma que não há uma relação de separação de domínios, de formas de atuação, mas há uma cooperação permanente e não só do CEFOR e do ILB. Nós temos também o ISC, que tem nome Whisky? estranho. Nós temos o ISC, não o Ah, ISC. entendi. E o ISC vem a ser o Instituto Cerzedelo Correia, que é o instituto que é a escola de governo do do TCU, tribunal. do Tribunal de Contas da União. E Ah, nós que somos legal. parceiros também deles, eles parceiros da Câmara e do Senado, de forma que, inclusive, é bom até a gente também outra informação que a gente pode dar aqui. Há uma discussão atualmente, né, que se iniciou agora há pouco tempo, de nós colaborarmos mutuamente, as três escolas do Legislativo, no sentido de criarmos um repositório de cursos autoinstrucionais que são feitos por meio de videoaulas, né, sem tutorial, enfim, e de forma que a gente possa encontrar um espaço único em que todos esses cursos serão colocados. Isso é muito bom para a sociedade, de forma geral, para o público, Muito legal. porque todas essas escolas, é bom a gente lembrar, inclusive a ENAP também, que é a É, escola de governo do Executivo Federal, né, que tem também um fabuloso quadro de videoaulas, de cursos, e parece que, se não me engano, são 889 cursos, é muito é, curso. Uau. é muito. É muita coisa. Então, na medida em que a gente possa fazer essa junção, eu acho que isso é muito positivo e certamente a Abel vai abençoar, né, como a Associação das Escolas do Legislativo de Contas, vai abençoar esse trabalho conjunto.
Ah, tem que ter um link certamente. lá no Parlaflix, hein? Ah, É vou isso, colocar um link no Parlaflix lá, é isso porque mesmo. não, o CZD do Correio, a ENAP, vocês, o CEFOR, é uma estrutura maravilhosa e é um pessoal muito comprometido, são servidores de uma qualidade assim absurda. Realmente, eu conheço todas esses institutos aí que foram falados, né? Conheço de perto, conheço os servidores e realmente é um negócio impressionante. Então, a nossa audiência aqui é formada de assembleias e câmaras, e muitas vezes as pessoas não conhecem, né? Eu já fiz um curso de imersão na ENAP que ficamos lá hospedados, lá na época, tal. Realmente são escolas de excelência. E falando para a nossa audiência, Nilo, que é formada aí de câmaras municipais e assembleias, e você já disse aqui, olha, temos um programa de extensão que é mais voltado a esse pessoal. Então, eu queria que você falasse sobre ele, né? E falasse um pouco, olha, o que que nós podemos fazer e o que nós estamos fazendo, né? Nesse momento, né? Por exemplo, você teve até num encontro da APEL, onde você criou lá uma salinha para atender o pessoal. Então, eu queria que você falasse um pouco disso. Perfeito. A gente faz esse trabalho e eu primeiro agradeço também a referência que você fez sobre os colegas servidores. De fato, o ILB é formado por um grupo de pessoas aqui, servidores públicos, que tem um compromisso muito forte, muito bem definido, né, em torno da capacitação nossa e das outras casas legislativas. Então, aqui todo mundo é muito comprometido mesmo. E o que É. que acontece? Nós temos no programa Interleges, a gente falava assim, dos braços do ILB, agora eu vou falar dos braços do programa Interleges. De um lado, o programa Interleges ele oferece soluções tecnológicas, eu vou citar as duas aqui, porque eu acho que é importante as casas legislativas que nos acompanham, né, terem isso em mente, que são soluções importantes que podem ser utilizadas por qualquer casa legislativa no Brasil, independente do tamanho dela. Né? Porque nós temos casas aí como a Assembleia Legislativa da Paraíba, né, que congrega os municípios todos do estado, que usa nossos produtos tecnológicos, e nós temos câmaras de cidades com 10 mil habitantes que igualmente utilizam nossos produtos. E um deles é o Portal Modelo, que é, na verdade, um site, né, voltado para a Casa Legislativa, que contempla todos os espaços necessários para colocar informações que são do processo legislativo de um lado, a biografia dos vereadores ou dos parlamentares, no caso, deputados estaduais, se for uma Assembleia Legislativa, que tem todo o histórico, tem tudo que precisa de oferecer, enfim, de transparência para a população. E esse site é customizável, ou seja, a pessoa adquire, que é um site de código aberto, eles adquire esse programa, que não custa absolutamente nada, né? Não há nenhuma cobrança, e na medida em que a gente implanta isso na Câmara Municipal ou na Assembleia, há uma customização com o nome, com os setores, enfim, cada um faz da forma como preferir. A outra ferramenta que a gente cede às câmaras municipais é o SAPL, que é o Sistema de Acompanhamento do Processo Legislativo. Eu julgo esse programa com uma importância absurda, na medida em que ele consegue fazer o acompanhamento eletrônico de todo o processo legislativo, desde a apresentação de uma proposição, seja um projeto de resolução, seja uma indicação para a utilização de recursos de uma determinada região da cidade, o que for, qualquer tipo de proposição, você tem ela registrada e passa por comissões dentro de uma casa legislativa, o SAPL está lá acompanhando, e no final, na votação em plenário, não só você pode colocar aquilo num painel para que, né, a sociedade acompanhe, inclusive virtualmente, o que está sendo votado, como também contabiliza o número de votos, faz a votação acontecer e depois ainda faz a publicação da nova lei, ou não, né, se não for aprovada, mas se for aprovada, faz a publicação da lei e a compilação da lei junto com a lei orgânica do município, que é outra coisa muito importante, né, porque depois sempre tem um certo problema, você tem que compilar a nova legislação com a lei orgânica do município. Então, realmente são instrumentos, são ferramentas tecnológicas muito interessantes. Além disso, e aí é o outro braço do programa Interleges, são os treinamentos, né? A capacitação. E nesse aspecto nós temos hoje no nosso cardápio, Roberto, Humberto, nós temos
14 oficinas diferentes. E elas vão desde oficinas para ensinar a mexer no SAPL, ensinar a mexer no portal modelo, como também oficinas para ajudar na adequação da lei orgânica e do regimento interno, para que as duas conversem entre si, são duas importantes normas. Nós temos também como fazer o planejamento institucional, organizacional de uma Câmara, como organizar um gabinete parlamentar, nós temos redação legislativa, nós temos uma série de capacitações que são voltadas exatamente para o dia a dia de uma Câmara Municipal. Então, esse é o trabalho do Interleges, e aí nesse aspecto é interessante lembrar que hoje a gente já soma cerca de 1.100 ACTs, que a gente chama, né, que são acordos de cooperação técnica, porque você que é de uma Câmara Municipal, você mesmo que é da sociedade e que é da população e que se interessa por esse assunto, você pode inclusive cobrar o seu vereador, né, para que ele se relacione com o Interleges, para que ele busque o nosso apoio, porque isso só vai melhorar o funcionamento de uma Câmara Municipal e melhorar a transparência da Câmara Municipal com a população. Por isso que eu julgo assim tão importante ter essa cooperação entre o Senado e as casas legislativas. Muito legal, muito legal. Como é bacana, né? E como é legal ver como a tecnologia também permite esse espraiamento, permite que haja essa lógica de disseminação de conteúdos, de tecnologias. Muito, muito legal, Nilo. Nilo, diz uma coisa para nós. A gente falou do Interleges, digamos assim, do Interleges, eu tô com essa mania, do ILB para fora, né? Do ILB chegando nos lugares. Como é que é o ILB, Nilo, para dentro, assim, principalmente no que diz respeito ao fato de que, a exemplo de todos os legislativos, é uma casa legislativa, é uma casa com fortíssima conotação política. Como é que é a relação dos senadores com o ILB? Né? Como é que se dá esse relacionamento com os parlamentares? Muito bom, Humberto. Nós temos, inclusive nos últimos anos, é bom até lembrar que a gente tem feito um esforço de conversar com os senadores mais vezes, ir aos gabinetes, tomar um café com o senador e explicar para ele toda a possibilidade de uso do programa ILB, tanto para capacitar os servidores do gabinete, como também para atender os municípios do seu estado, né? Porque aí você pode explicar um pouco do Interleges, que muitos senadores que vem assumir o mandato aqui no Senado, eles não entendem o que é o Interlege, nós precisamos explicar. E na medida em que eles conhecem o funcionamento desse programa ligado ao ILB, eles também passam a utilizá-lo na medida em que eles conseguem indicar para um presidente de Câmara Municipal, indicar para o presidente da Assembleia, olha, procurem o ILB, porque o programa Interleges é do ILB, ele consegue ajudar a Casa Legislativa. Então, essa é uma forma já de contato e de relação com os senadores. Para além disso, na relação interna com a casa, o ILB ele conta com um programa que é anual. Nós definimos sempre em novembro do ano anterior como é que será todo, não só o orçamento, porque isso é uma coisa obrigatória, mas também como será a atuação, em que níveis e que tipo de cursos, que tipo de diretriz nós vamos seguir naquele ano seguinte. E isso se chama PECASF, né, que é um plano de capacitação dos servidores do Senado Federal. Então a gente conversa com todos os setores, é uma casa realmente maiúscula, né, em que aqui só dentro da nossa da estrutura daqui nós somos mais de 5.000 pessoas. Né? Então, nós temos vários setores do Senado com os quais nós conversamos e conversamos com todos, tanto da parte administrativa como da parte legislativa, que é a área fim do Senado. Então, nós conversamos com a Secretaria-Geral da Mesa, que é um dos órgãos mais importantes, é como se fosse o coração do Senado, porque ele faz a coisa acontecer, ele faz essa tramitação acontecer entre as comissões, faz as matérias serem votadas, avaliadas, analisadas no plenário. Então, toda essa mecânica sai do trabalho da Secretaria-Geral da Mesa, que é a SGM. Então, nós vamos atrás deles, conversamos com o diretor e com os funcionários para saber deles que tipo de treinamento, que tipo de curso eles gostariam de ter nos próximos meses. Então, essa dinâmica acontece
o tempo todo, né, durante o ano inteiro, Legal. dentro do Senado Federal, para a gente treinar as mais diversas áreas. Por exemplo, vamos citar um exemplo que a gente vai, inclusive, dois que nós vamos apostar muito agora nesse ano: compras e contratações sustentáveis, porque agora nós temos que entender que a Lei 14.133, a nova lei de licitações, ela modifica, inclusive, aspectos das regras de compras e contratações no caminho de tornar os órgãos públicos cada vez mais sustentáveis. Então, isso é importante que a gente, por exemplo, treine todos os gestores do Senado que fazem, por exemplo, um estudo técnico sobre determinada compra que precisa fazer, para que ele já respeite as novas normas e faça, né, com que o Senado seja cada vez mais sustentável. E um outro exemplo também é a inteligência artificial, que já é uma diretriz do Senado Federal desde o ano retrasado, que nós apostemos cada vez mais, aprendamos cada vez mais e possamos trocar, compartilhar experiências no caminho de fazer com que a inteligência artificial assuma determinadas funções, trabalhos dentro do Senado, de forma a facilitar, né, o trabalho de todos. E, claro, né, quanto mais a gente conseguir é, racionalizar o trabalho com a inteligência artificial, mais economia também para o erário. Muito legal, muito legal. Lamari, Não tem, não, não vai não tem. dar. Tem, mas acabou. É esse. Oh, Poxa. meu Mas Deus. vamos ter que fazer Tenho tempo para um mais outro uma dia, vai pergunta? Tem, ter mas. que ter um Não, tem outro que. programa Ah, porque tem, tem, tem. tinha coisa aqui para falar ainda. E o Nilo explica muito bem, né, cara? Muito legal ouvi-lo e Às tal. vezes eu não sou tão conciso como deve ser um jornalista, porque de formação eu sou Né, jornalista, mas, né. mas tento. Tem que explicar e é muito legal. Eu Foi acho que muito bom. justamente a característica bacana aqui é que a gente É. explica, a gente vai, é muito gostoso. Foi muito legal, foi muito legal. Então vamos fazer Passou um Lamari, muito outro rápido. podcast. Eu já estou me convidando aqui, quando quiser, a gente Vamos faremos, ter que fazer faremos, outro. Vamos ter que fazer, faremos, tem mais coisa para faremos, falar mesmo. faremos. Lamari, aquele Hum. abraço da semana, Lamari, o abraço virtual da semana. Era até tinha a ver com uma pergunta que eu ia fazer, o meu abraço, mas o meu abraço vai para a diretora-geral aí do Senado, que é a Ilana Tromka. E a Ilana, hoje, ela Ilana, perdão, Ilana? é difícil o nome dela, o Nilo vai me ajudar. Ilana Trombica. Trombica. isso. Trômbica. Trombica. Trômbica, isso Trombica. mesmo. Trômbica, trômbica. Isso. Trombica. A Você viu Ilana que é eu te diretora. constrangi, né? Porque eu percebi que você teve dificuldade para falar e eu te Não, é constrangi. trômbica. É Trômbica, trômbica. Eu falo, trômbica, se falar trômbica, rápido, é trômbica. Bom, trômbica. a Ilana, né? Mais fácil. A Ilana, ela hoje, no dia de hoje, ela confirmou presença como a palestra de abertura do 43º Encontro da ABEL, que vai ser lá em Fortaleza, dia 17, 18 e 19 de junho, né? E que também vamos fazer aqui em breve o convite para o Humberto, antes que ele reclame, e Não vamos fui fazer o convidada. convite para o Nilo. E para o Nilo também, para que esteja lá presente, que vai ser importantíssimo. Até vamos fazer uma sala do Senado, vamos fazer um negócio bacana lá aliás, do Senado, do ILB, né? Eu vou combinar isso com o Nilo, acho que vai dar certo. Então, o meu abraço virtual vai para Ilana Trômica, que é diretora-geral do Senado Federal. Boa. Agora o Nilo pode mandar o abraço que ele quiser. Fica à vontade. Olha, bom, primeiro agradecimento, um abraço em vocês dois aí, porque essa conversa Boa. foi maravilhosa, muito gostosa, Fique. né? E eu estendo esse abraço a todos os gestores das câmaras municipais e assembleias legislativas do Brasil, os nossos parceiros, nossos clientes também, né? E eu faço coro a você, Lamari, sobre a Ilana, porque de fato é muito importante, ela tem uma experiência muito vasta e pode ajudar muito, né, na construção, né, desse encontro da Abel, no qual eu preciso estar também, porque eu vou confessar aqui que dos eventos que nós temos no calendário anual de eventos, o encontro da Abel é o mais importante para nós. Porque é onde a gente consegue, de fato, encontrar as casas bem representadas, encontrar o Lamare também, outras forças gestores da Abel, para a gente construir melhores parcerias e mais programas conjuntos. Então, eu quero muito estar lá com vocês também. Legal. Muito legal. Muito legal. Muito legal.
Eu só vou deixar um abraço aqui. Eu estava pensando nos 81 senadores da República. Eu já tive aluno senador, né? Eu recentemente tive com o senador aí em Brasília participando de um O evento da Rui juventude. Barbosa, o Rui Barbosa foi aluno dele, você vê pela cabeça. A cabeça do Rui Barbosa e do Humberto é igual. O senhor é vingativo, o senhor é vingativo, e nesta piada o senhor não foi original, porque a minha sogra me chama de cabecinha de Rui Barbosa. Oh, meu Deus. Mas eu estava pensando, um já foi aluno, outro já foi, mas eu vou mandar um abraço para uma senadora. Eu acho que nesse país a gente precisa aumentar a representatividade feminina na política, é uma Perfeito. bandeira que eu abraço com muito afinco. Então, eu vou mandar um abraço para a senadora do meu estado, que representa o meu estado, que é a senadora Mara Gabrilli, né, uma amiga, uma pessoa próxima. A gente já teve várias vezes juntos conversando, então eu vou deixar um abraço para a Mara, né, que é Mara, né? Mara. Ela é Maravilhoso. legal, eu gosto dela, eu gosto dela. Muito bom. Então, vamos que vamos. Aqui eu digo que, com o apoio da Abel e do Movimento Voto Consciente, trabalhos técnicos de Aline Floriano e Ingrid Ferreira, colocamos ponto final em mais uma edição do podcast Legislativo Educa, que traz questões essenciais da educação legislativa a partir das ações fundamentais de escolas do parlamento e de tribunais de contas espalhadas por todo este país que nós carinhosamente chamamos de Brasil. Beijo, Lamari. Até mais, querido. Beijo, tchau, me liga. Um abraço, Nilo, gente. Nilo, muito obrigado, foi maravilhoso. Passou muito Incrível, rápido. muito bom. Obrigado, Nilo. Obrigado. Até a próxima. Um abraço. Obrigadão, Nilo. Forte abraço.